Agora. Então tá gravando dia 20 de junho, mais um encontro de estudos da canção. A gente tem aqui no chat o nome das canções que a gente separou para esse estudo. Construção, Domingo no Parque, Diário de um Detento, Floresta Caboclo, Desafinado do Tom Jobim, Samba de Manuel do Tom Jobim, Anunciação do Alceu Valença e Que Nem Giló do Luiz Gonzaga. E agora a gente tem que eleger uma música dessas aí para a gente começar um novo estudo musical. A depender da música que vocês escolherem, pode levar o semestre inteiro, porque elas podem ser bem difíceis, né? Mas qual dessas interessa a vocês agora? Dessas que a gente tinha separado? Construção do Chico. Estela, Matheus. A Estela ajuda, vai. Cálice também, pode ser? Pode ser também Cálice. Quer dizer, não está na lista, mas pode entrar. Pode ser essa música. Estela, qual que você gostaria? Estou esperando você chegar em algum consenso, porque cada um está falando uma coisa. Estou esperando você chegar em algum consenso. A gente precisaria decidir aqui, a gente já começar os estudos, porque assim, a gente vai fazer essa reunião, depois a gente vai parar o período de férias, obviamente, e a gente vai retomar com essa canção que vocês escolherem, tá? Ah, vocês querem construção? Vocês viram no sarau a construção? Tá bom. Se vocês quiserem ver cálice, eu também posso fazer. Pode ser construção ou cálice, tanto faz. Ah, o Pablo recitou na segunda? Tá ok. Então, vamos ver construção. Eu vou. Deve ter algum vídeo do YouTube com construção. Deixa eu só separar aqui a letra, né? Vamos dar uma olhada na letra como um todo. Pelo que eu me lembro, ela é construída de 3 partes e mais um excerto com a canção Deus lhe pague, né? Construção, letra. Vou colocar aqui para vocês e a gente já começa dando uma olhada no só lembrando uma coisa, né? Recitado é um poema. Cantado e tocado é uma canção. Então a análise vai ser diferente da recitação do Pablo, né? O Pablo, não sei se ele cantou e tocou no violão, mas se ele recitou é um poema, tá? Não tem nenhum problema a gente analisar como poema, mas aqui a gente vai analisar sempre primeiro como letra de canção. Então primeiro como funciona da canção, tá? Está abrindo, está abrindo aqui, peraí. Bom, eu vou projetar para vocês, vou até acho que ampliar um pouquinho. Aqui ele, aqui ele está dividido em a Melissa. Alguém quer participar dessa chamada? Permitir. Olá, Melissa. Eu vou projetar aqui, se tudo der certo,
a letra do Construção e eu vou falar um pouquinho dela para vocês, tá? Então vou fazer assim. Peraí. Eu vou projetar na tela aqui a guia. Melissa e o seu corvo maravilhoso. Bom, vocês devem estar vendo bem grande aí na tela, né? Esse é o objetivo, por isso que eu aumentei um pouco para vocês. Aqui está dividido de 4 em 4 versos, tá? Não vai dar muito certo essa divisão aqui. E eu já vi que a letra está errada. Oh, meu Deus, deixa eu achar uma letra melhor. Peraí. Cara, você bate o olho, já está errado, é hora de você ver o outro aqui. Vou ampliar um pouquinho para deixar maior para poder comentar e vocês verem. Esse aqui era o da... Deixa eu ver se essa letra está certa. Está errada também. Vamos ver se aqui vem certinho. Mais alguém está entrando, que é Bárbara Mendes. Olá, Bárbara, boa noite. Estou abrindo aqui a letra de construção do Chico. Eu acho que aqui vai estar certo. Tomara, né? Vai estar certo. Ah, que horror, tem um monte de anúncio. Ah, não. Aí o anúncio fica travando a página. Espera aí, só um segundinho, tá? Certinho agora. Eu vou fazer uma apresentação geral da letra do construção e depois a gente vai fazer um comentário, né? Então tá bem grande aí na tela, que é para vocês poderem ver comigo. Então começa assim. A letra tem uma rítmica que se mantém constante do início ao fim, como se ela fosse de unidades iguais, como se fossem tijolos mesmo, né? Unidades iguais que se colocam uma em cima da outra, formando uma sequência. Nesse caso, não é a construção de um edifício, mas é uma construção narrativa. Então ela começa com amor daquela vez, como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Há uma característica muito forte nessa canção, que é a utilização de proparoxítonas em todos os finais de verso, né? Então, esses são os 4 primeiros versos. Depois, diz a letra da canção: subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo no desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Então, acompanhando aqui a letra, vocês veem que tem uma primeira parte, que é a pessoa se locomovendo até o seu trabalho. Então, ela ama, ela beija sua mulher, ela beija cada filho seu e atravessa a rua. Né? Então, aqui você tem, digamos assim, uma sequência narrativa, que a gente poderia dizer que é a sequência da ida ao espaço de trabalho. Né? E aí, essa sequência narrativa, nessa apresentação da estrutura, vem acompanhada das palavras última, última, único e tímido. Né? A palavra tímido mostra é um atenuador da força do passo. Última, última, único aqui vão assumir os seguintes sentidos, né? Amou daquela vez como se fosse a última vez que ele amava.
Beijou sua mulher como se fosse... Aí você pode interpretar como se fosse a última mulher que ele tivesse ou o último beijo que ele desse. E cada filho seu como se fosse o único, como se ele não tivesse outro filho. Então, último, último e único aqui dão ideias de intensidade, dão ideias de uma despedida com intensidade. E daquela vez, dá a ideia de que é uma vez diferente das outras vezes. Depois você tem que ele atravessa a rua com seu passo tímido, né? O passo tímido não é um passo convicto, não é um passo largo, não é um passo apressado, é um passo tímido, um passo, né, sem muita convicção. A gente poderia até dizer sem muita vontade. Depois, os 4 versos seguintes são versos de trabalho, né? São versos dessa pessoa no seu trabalho. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo no desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Então, aqui as imagens, a partir de máquinas sólidas, mágico e lágrima, passam a ser, né? Ele subiu a construção de uma forma maquinal, apoiando a ideia de estar sem vontade, de não estar com vontade de subir, não estar com vontade, não estar com disposição, não estar com ímpeto de fazer. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. O sólidas parece aqui neutro, né? Parece aqui que a parede tem que ser sólida mesmo, tem que ser um atributo da parede ser sólida. Então, o sólido aqui parece que dá uma certa neutralidade. E depois, tijolo com tijolo no desenho mágico. O mágico quebra essa ideia de neutralidade, né? O mágico aqui vai dizer que aquilo que ele constrói tijolo com tijolo é algo de alto nível. Então, é sólido. E o mágico, como é um qualificativo positivo, ele vai tirar a neutralidade do sólido, né? Então, aqui é a ideia de um trabalho bem feito. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Para que esse trabalho bem feito ocorra, esse trabalho de paredes sólidas, desenho mágico, né? Vai cimento nos olhos e acontece também lágrimas nos olhos. Há sofrimento na realização desse trabalho. Vocês estão conseguindo acompanhar? Só me respondam no chat se sim ou não. Sim, sim. Ok. Bom, continuando aqui a ideia. Sentou para descansar como se fosse sábado. Essa não parece uma ideia muito positiva, né? Sentou para descansar como se fosse sábado. Porque esse sábado aqui dá a ideia de que você pode sentar para descansar, ou você tem essa permissão apenas no sábado. Nos outros dias, né, você não pode sentar para descansar, né? Comeu feijão com arroz, então aqui você tem uma pausa. Você tem aqui os 4 versos do trabalho, e aqui você tem uma pausa do trabalho, né? Ele para de trabalhar, ele senta para descansar, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, né? Fica até uma coisa um pouco irônica, né? Você comer feijão com arroz, mas dá a ideia de que você está fazendo uma refeição como se você estivesse depositando nessa refeição um enorme prazer, né? Que você pudesse alcançar um grande prazer como um príncipe nas suas refeições, né? Um, um cara que comesse bem, né? Tudo. Depois, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. É a ideia de você beber como se não houvesse amanhã, soluçar como se não houvesse amanhã, né? Beber, a ideia de soluçar aqui, né? A ideia tanto de você estar não é de ser cheio, né, da comida, aí cheio de bebida, aí você acaba soluçando de tanto beber, né? A ideia de beber muito e a ideia de que isso como se fosse um náufrago, né? Como se fosse, né, o que faz um náufrago, né? Ele está perdido, ele não tem para onde ir e tudo, então ele bebe, soluça, ele lamenta, né? Essa desesperança dele. Então ele bebeu e soluçou como se não tivesse esperança, talvez fosse essa a ideia. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Então a ideia daqui é que ele se embebeda, né? Ele bebe, soluça, dança e gargalha. Seria essa sequência narrativa. E não como um bêbado, né? Como se ele estivesse ouvindo música, como se ele estivesse se movendo e movendo seu corpo
na intenção de uma musicalidade que está acompanhando. E aí vem exatamente a ideia do bêbado. Ele tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Então, aqui o que, que aconteceu? Ele parou, comeu, aí ele bebeu demais, né? Bebeu, dançou, gargalhou, e aí ele tropeçou no céu como se fosse um bêbado. A ideia de que ele tropeçar no céu é uma ideia bastante poética para dizer que ele caiu, né? Que ele tropeçou no vazio, que ele pisou em falso, pôs o pé onde não devia, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, a ideia do corpo, né? Que vai para esse vazio, que o pé dele que desequilibrou o corpo, e o corpo acaba indo para esse vazio, né? Então veja só que aqui a ideia de que você tropeça no céu como se fosse um bêbado, né? Como se fosse um cara sem as condições, e flutua no ar como se fosse um pássaro, ou seja, entrega completamente teu corpo. Um pássaro flutua realmente no ar, né? Agora, o corpo humano não flutua no ar, né? Mas é a ideia de que você entrega completamente o seu corpo àquele ar, né? Você abre os braços, não sabe muito o que fazer, faz um movimento e que você, durante alguns segundos, você está ocupando aquele ar, né? Como um pássaro ocupa o ar, só que o pássaro ocupa permanentemente, ele não cai, ele tem esse controle e, né, essa sensação ou de controle ou de voo é uma sensação rápida para esse personagem. E se acabou no chão, ou seja, caiu, né, feito um pacote flácido. Né? Se acabou no chão feito um pacote flácido. Imagina você jogar, sei lá, um pacote de sei lá, de arroz, alguma coisa, e cair no chão, como ele se, se rasga, como ele se, né? Como ele se rompe quando ele encontra o chão. E morreu na contramão, atrapalhando o tráfico, ou seja, aqui o comentário sobre a morte dele na contramão é que ele atrapalha o tráfego. E dá um pouco a ideia, atrapalhar o tráfego, né? Quer dizer, como assim? E o homem que morreu? E o ser humano que está lá, né? Não, tipo, as coisas continuam, o tráfego tem que continuar, tira o cara da frente, né? A morte dele significa atrasar meu carro, atrasar minha ida, né? A algum lugar. Então, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, ele termina essa primeira parte. Ela se constitui, então, de 4 versos, que é a despedida desse cidadão de casa, 4 versos, que é o trabalho desse cidadão, 4 versos, que é a parada do trabalho para comer e beber, e 4 versos, que é a morte desse cidadão. Ok. Se fosse só isso, já seria genial. Já seria um uso super inteligente, uma narrativa super densa, né, e super forte poeticamente, porque essas proparoxítonas estão aí criando imagens extraordinárias. Mas o que essa canção tem de incrível é que depois você tem aqui um tipo de intermezzo, que a gente vai ouvir na canção, e ela recomeça. E ela recomeça com 4 partes de novo. E aí, essas proparoxítonas são trocadas por outras palavras e vão dar novos sentidos, mas a narrativa, a ideia da narrativa já se estabeleceu. É como se ele já. Olha, já te contei a história. Agora eu vou te contar a história com outras soluções poéticas, mas é a mesma história. Então, veja só que coisa interessante que ele faz. A partir daqui é a mesma narrativa. Então, aqui é a parte da despedida de casa. Só que agora ele vai trocar apenas a última palavra e a expressão como se fosse, que é uma expressão comparativa, vai estabelecer novas comparações a cada verso. E aí ele vai contar a mesma história com outro teor poético, né? Com outro encaminhamento poético. Isso vai fazer dessa canção uma das maiores sacadas da MPB e uma canção única, né? Uma canção de uma beleza rara de se conseguir. Então aí ele começa. Amou daquela vez como se fosse o último. Ele não tinha dito isso aqui, olha o que ele disse aqui, ele fosse a última. Quando ele diz a última, você pensa a última vez, né? A última vez que ele ia amar. Agora não, ele amou daquela vez como se fosse o último, né? Como se fosse o último do mundo, né? Então aí, em vez de você ter uma solução do tipo
evocando a intensidade daquele amor, você tem uma solução evocando a pequenez do ser que ama, né? É bastante interessante. Beijou sua mulher como se fosse a única. Então veja aqui como é que estava aqui. Beijou sua mulher como se fosse a última. Aqui ele substitui por única, né? Então aqui a ideia aqui é que esse ser está repartido entre outros amores, outras experiências, sei lá o quê, mas naquele momento ele dá essa intensidade do beijo para aquela mulher da onde ele está saindo, da casa de onde ele está saindo, né? E cada filho seu como se fosse o pródigo. Veja, ele beijou cada filho seu como se fosse o único, né? Então dá a ideia de intensidade. Aqui a ideia de intensidade é recuperada com a ideia de pródigo, porque vocês sabem que o filho pródigo é sempre, né? Assim, tem toda tem todo um aspecto religioso nessa palavra pródigo, né? Você tem toda a ideia do filho que perde tudo, que volta e que o pai recebe de boa vontade, né? E atravessou a rua com seu passo bêbado. Aí veja que interessante, o passo era tímido na primeira parte, né? Na primeira apresentação dessa letra. Agora, na segunda apresentação, o passo já é bêbado, né? O passo bêbado, aqui é diferente do tímido. O passo tímido é um passo incerto, um passo que vai mais devagar, ele dá a ideia de menos intensidade. O passo bêbado dá uma ideia de destrambelhado, é um passo errado, é um passo desencaminhado aqui. Né? E aí, vamos para a parte do trabalho. Subiu a construção como se fosse sólido. Né? Subiu a construção como se fosse sólido. Então, a ideia aqui de que ele se coloca na construção como mais um objeto dessa construção. Veja, o que ele tinha usado aqui em cima? Subiu a construção como se fosse máquina. Aqui ele já sobe a construção como se fosse sólido. Sólido ainda, a máquina ainda tem uma ideia de movimento. Sólido parece ainda uma ideia mais congelada, mais concreta, né? Vai do maquinal ao quase inerte, né? Na próxima apresentação. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Então, a ideia de que o trabalho, reforçando a ideia, só que em outra posição, a palavra mágicas, de que o trabalho dele tem uma característica de extraordinário, né? Construir um prédio, imagina, você coloca tijolo por tijolo, quando você vê, tem aquela coisa extraordinária. Tijolo com tijolo, num desenho lógico. O que nós tínhamos utilizado aqui? Mágico, sólidas, tá vendo? Ele vai agora trocando sólido, mágicas aqui, lógico, né? Um desenho lógico, contínuo, um desenho que vai seguindo uma determinada sequência, né? Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Né? Então, se era cimento e lágrima, uma ideia de sofrimento, agora é cimento e tráfego, uma ideia de que ele não está conseguindo enxergar direito o que está acontecendo diante dele, né? E está com a visão bastante embotada, tá com a visão bastante dificultada. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Veja, né? Na outra, sentou para descansar como se fosse sábado, né? Como se fosse sábado ele poderia. Aqui também a ideia. Se ele fosse um príncipe, talvez ele pudesse, mas ele não é, né? Então, recuperar essa ideia. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Aqui era príncipe, né? A ideia de príncipe aqui foi substituída por máximo. Ele comeu feijão com arroz como se, né? Aqui eu vou comer o meu feijão com arroz, né? Isso está bom, e não sei o quê, isso aqui é a melhor comida que eu tenho. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Então, aqui é a ideia de um contínuo de beber e um contínuo de soluçar, né? Algo que vai indo ininterruptamente. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. Veja a ideia, né? A ideia o dançou e gargalhou usado aqui, o dançou e gargalhou como se ouvisse música. Aqui, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. Com a ideia de que o próximo pode dançar e gargalhar, né? Como se ele tivesse que estar numa vida alheia para ele poder dançar e gargalhar. E tropeçou no céu como se ouvisse música.
Veja que ele tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Agora ele tropeçou no céu como se ouvisse música. Então, aquela ideia do flutuar do pássaro passa para o verso anterior. Tropeçar no céu como se estivesse dançando e tudo. E flutuou no ar como se fosse sábado. Não mais como se fosse um pássaro, mas como se fosse uma folga dele, como se fosse um relaxamento, como se fosse um estender do corpo no vazio do espaço. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Aqui o tímido remetendo ao sem importância, né? Aquilo que não angaria muita atenção e tudo, que fica mais estrito em si, agonizou no meio do passeio náufrago. Né? Então, a ideia de que você tem um passeio náufrago, ou seja, que você tem um lugar, né, onde estão os náufragos, ou um lugar que vai desaparecer, que vai naufragar, enfim. Morreu na contramão atrapalhando o público. Ele estava atrapalhando o tráfego, agora ele está atrapalhando o público. O que há de genial aí? Você vai trocando cada uma das proparoxítonas e vai criando novos sentidos, mas você não deixa de constituir a mesma narrativa. Você tem um corpo estrutural que vai mantendo a narrativa e um pedaço, digamos, um último tijolo de cada frase, né? Uma última característica de encaixe, que vai mudando a narrativa. Então, você tem permanência da narrativa e, ao mesmo tempo, mudança da narrativa. Aí você tem de novo, você vai ter de novo aqui um intermédio, e aqui você não vai repetir todos os versos. Né? O que vai acontecer? Você vai recuperar alguns versos. E você vai recuperar 2 versos da despedida, 1 verso do trabalho, 1 verso da parada e 3 versos da morte. Basicamente, você constitui com um pedaço de cada coisa que você disse, faz uma síntese da história, bem sintética mesmo, bem comprimida mesmo, e aí você passa a usar de novo as mesmas proparoxítonas que você tinha usado. Amou daquela vez como se fosse máquina, né? Beijou sua mulher como se fosse lógico. Então aqui é uma despedida seca, né? Não é uma despedida intensa, que é uma despedida seca. Erguendo o patamar 4 paredes flácidas, né? Então aqui as paredes, o trabalho dele vai perder a característica de solidez e vai ganhar uma característica de fraqueza, né? De moleza, né? de não solidez. Sentou para descansar como se fosse um pássaro, né? Aqui fazendo alusão à liberdade do pássaro, que é uma liberdade que ele não tem. Flutuou no ar como se fosse um príncipe, fazendo ilusão à majestade e ao domínio do príncipe, que é o que ele não tem quando está flutuando no ar. E se acabou no chão feito um pacote bêbado, né? E aí morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Então veja só, aqui de novo foi sintetizado, as características dessa narrativa mudam, mas o esqueleto da narrativa continua o mesmo nessa letra. Bom, vocês estão acompanhando até aqui? Conseguiram acompanhar? Escrevam aqui sim, não, sim. Tá. Mateus, sim. Bom, agora a parte que eu queria falar é que aí acaba a música. Não acaba a música. Não acaba a canção. Porque aí você tem uma parte de ponte e aí começa uma outra canção que está agregada nessa, mas a gente estuda o fonograma inteiro. Então a gente tem que estudar o que é essa canção que está agregada na outra. Essa canção chama Deus lhe pague, nesse fonograma. Vocês repararam, essa é a vida de um pedreiro, é a vida de um homem trabalhando na construção civil num dia fatídico em que ele acaba morrendo, né? E a série de proparoxítonos que são trocadas no final vão mudando as características desse dia, mas não mudam o destino que ele tem. Entendeu? Vão mudando talvez a percepção dessa narrativa, mas não mudam a narrativa, que continua sendo a narrativa do homem pobre. Veja só o que se diz aqui nessa última parte. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Deus lhe pague é uma expressão de agradecimento, mas veja como esse agradecimento é irônico. Ele está agradecendo o pão para comer, o chão para dormir, a certidão para nascer, porque a gente nasce só com a certidão, porque a gente nasce oficialmente para o Estado com a certidão,
a concessão para sorrir, a gente sorri quando deixam, a gente respira e a gente existe. Muito obrigado por me deixar respirar, muito obrigado por me deixar existir. Esse Deus lhe pague é irônico, gente, né? Esse Deus lhe pague é uma ideia, né, de você se voltar ao teu opressor e dizer assim, valeu, né? Valeu por não me matar, valeu por me deixar nessa condição. A gente vai confirmar essa ideia nas outras estrofes. Veja essa próxima. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes, né, que é aquelas madeiras que os pedreiros sobem, né, para trabalhar em andares de cima, pelos andaimes pingentes, ou seja, balançantes, né, que a gente tem que cair, os andames pendurados que a gente tem que cair, Deus lhe pague. Muito obrigado por tudo isso. De novo, pela mulher carpideira, para nos louvar e cuspir. Quando a gente morre, tem pessoas carpideiras, né? Existe uma tradição de que alguém vai lá, a carpideira vai chorar por você. Ela não te conhece nem nada e tudo, mas existe essas pessoas que vão nos enterros das outras, né? Para fazer esse trabalho de chorar e tudo. Para nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. Então, essa é a ideia central aqui, né, do Deus lhe pague. É uma ideia irônica, né? Ó, valeu pela essa condição terrível, miserável que você deixa a gente, né? Esse Deus lhe pague, esse você, é bom lembrar que você, quando esse disco é lançado, você está na época de uma ditadura feroz e assassina, que é a ditadura brasileira, e há muito medo, há muita oposição também, muito enfrentamento, né? Então foi muito ousado lançar o Construção e Deus lhe pague dessa maneira. Mas veja que a figura, o eu lírico aqui, pode até ser o Chico Buarque, mas a figura central, o sujeito da narrativa é o pedreiro, né? Não é o cara da elite, é o trabalhador mais pobre mesmo, né? E, enfim, estou apresentando só no geral a letra, depois vocês veem isso com mais tranquilidade. Agora eu quero que vocês falem um pouco dessa letra, né? Alguma coisa que eu não tenha falado. Porque ela é absolutamente genial, né? O processo poético dela é muito bem estruturado. E depois a gente vai falar dela como canção. Hoje a gente vai falar como letra, mas no próximo semestre, quando a gente voltar com os encontros, a gente vai falar dela como canção. Eu queria que vocês fizessem os comentários de vocês, até porque eu não tenho muito tempo agora. Oi, professor. Tá Fala, dando para me Bárbara. ouvir? Tá dando para te ouvir, pode falar. Boa noite, gente. Então, que curioso, eu usei essa canção nas aulas do EJA que a gente estava fazendo pela residência pedagógica. Aí a Uhum, gente fez uma leitura mais ou menos assim. E aí foi engraçado que os alunos levantaram a dúvida se ele tinha se suicidado. certo. E Uhum, aí a gente teve que buscar, né, ler os trechos de novo e mostrar, né, que é tudo uma sequência de atos, né? Não é uma uhum, coisa premeditada, alguma coisa causada assim por um suicida, é uma desgraça, né, que acontece. uhum. A Aí eu ideia, gostei muito. a ideia de não intencionalidade está sobretudo na palavra tropeçou. Isso, a gente frisou esse verso nas aulas, Uhum. mas teria sido muito bom ter essa leitura também para incrementá-la. Sim, sim. Mas não consigo fazer tudo, né? Mas numa próxima oportunidade vocês lembrem de mim. Com certeza. E eu achei muito boa essa leitura. Às vezes fica meio corrido no tempo da aula, a gente conseguir, né, fazer essa leitura verso a verso, Uhum, pensando em trocar palavras e tal, extrair, né, o sentido delas, por que que elas estão ali. Mas, assim, eu acho que alguns trechos a gente podia selecionar e levar algumas reflexões, assim, da interpretação, né, da canção. sim. Esse trecho do, do final, né, que ele coloca o Deus lhe pague,
foi legal que os próprios alunos já falaram assim, nossa, mas por que que esse está destoando de todo o resto da estrutura da música, né? Uhum. Aí a gente conseguiu elaborar coisas sobre ele, foi bem legal. Que ótimo, fico feliz. Música de qualidade levando a reflexões de qualidade. Com Mais alguém? certeza. Mais alguém? Matheus, Letícia, Melissa? Bom, então eu vou fechar aqui a gravação, tá? Eu vou parar aqui.